Não é segredo que o pão francês é preferência nacional quando o assunto é o pão. O alimento que tem o miolo macio, com casca fina, dourado e crocante, é ideal para compor cafés da manhã e lanches da tarde de famílias do país inteiro. O pão francês representa 34,39% dos produtos panificados vendidos no Brasil. Um queridinho que não pode faltar na refeição de muita gente. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria apontam que os brasileiros consomem cerca de 2,3 milhões de toneladas de pão francês por ano. O alimento também é conhecido como pão de sal, cacetinho, pão careca, pão carioquinha, pão jacó, pão de massa grossa. Ele tem vários nomes, mas a receita é a mesma e o gosto é bem parecido em todos os cantos do Brasil. Nós estamos em uma padaria que vai completar 90 anos esse ano e viemos comprovar essa preferência dos consumidores pelo pão francês. O William é responsável pela padaria, ele estava me dando uns dados aqui. Conta pra gente, William, pão francês é o que mais sai realmente na padaria? Com certeza, é o que mais sai. Nós aqui vendemos 500 mil pães por mês. Isso dá mais ou menos 9 toneladas de farinha, então é bastante coisa e ele é o queridinho de todos. Nós temos a variação que, em segundo lugar, está a nossa baguete francesa, que ela tem mais casca e menos miolo. Também muita gente gosta para fazer um lanchinho, tudo fica bem recheado. Além dele, tem as variações que tem com parmesão, gergelim, tem o nosso pão de mandioca, que é o terceiro, é nosso queridinho também. William, conta pra gente qual que é a história desse alimento que é tão queridinho. O pão francês, ele é muito querido. E os pães, no geral, lá dos egípcios, 6 mil anos atrás, já eram consumidos. Eles eram até apelidados de comedores de pães. Mas a massa do pão francês veio um pouco depois. É um pouco controversa a história, mas o que importa é que é uma massa simples, só com farinha, água, sal e o fermento. E ela é muito consumida no Brasil inteiro. Tem o nome de pão francês, mas não nasceu na França, né? Então, essa história que é bem controversa. O pessoal fala que é italiano e muitos puxam o saco pro Brasil, né? Fala que o Brasil que é o criador. E é um pão, ele não tem uma fermentação tão longa, né? Por isso que ele é mais rápido? Isso. Você consegue fazer o pão, depois de um tempinho ele crescendo com o fermento já assar. Mas também podemos segurar um pouco as tecnologias de hoje, que são as câmaras frias. Em uma padaria de 90 anos, não pode faltar as receitas tradicionais. Conta pra gente, esses pães doces aqui, as receitas já vêm de muito tempo, né? Isso, com certeza. Então, essa parte tradicional dos pães, o pessoal sempre comia desde pequeno, o nosso vô e vó, eles adoram. Então, nós não podemos deixar de lado as vanderleias, os pães doces com creme, com coco, que nós temos aqui atrás da gente. E o tradicional pão de torresmo, que a gente tem na versão mini, que sai durante a semana, e a rosca de torresmo no final de semana, que é um pouco maior com a família. Qual que é o segredo para o estabelecimento chegar a essa idade? Isso é uma fase bem crítica, mas muito prazerosa também. As padarias na minha família começaram com meus avós de origem portuguesa. Meu avô e vó, quando vieram do Brasil, tiveram algumas padarias. Depois meu pai casou com a minha mãe e entrou nessa dança. E adquiriu essa padaria mais ou menos uns 25 anos atrás. E estamos até hoje para completar 90 anos esse ano. Você tem que manter essa originalidade e modernizar aos pouquinhos. Podemos dizer que grande parte do sucesso dessa padaria é o pão francês? Com certeza. Esse é o que a gente sempre fala. Tendo um pão francês bom, você vai desenvolvendo e tudo vai caminhando para o sucesso. E os clientes confirmam: o pão não pode faltar. Todo dia aqui, café da manhã, com pão de manteiga. Não faltando emprego, não faltando a dignidade, o pão vai estar sempre na mesa. Enquanto tiver emprego, tiver dinheiro, vai ter pão.